Vamos lá. Sobre a responsabilidade que nós temos diante do talento, dos talentos que Deus nos deu, diante do dom da vida, né, que Ele nos deu. E Deus falou bastante comigo, muito mesmo. Eu espero assim, que da mesma forma que Ele falou comigo, Ele possa falar com as irmãs hoje nessa aula. Aqui a gente tem a parábola, acredito que todas já conhecem essa parábola, né? É a parábola que fala de um senhor que ele precisa se ausentar da sua propriedade e ele chama 3 dos seus servos, ele confia os seus bens para que eles administrem enquanto ele está ausente. Os bens, no caso, o talento, ele deu 5 talentos para o primeiro servo, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. E na ausência desse senhor, esses servos, 2 primeiros, eles multiplicaram, eles negociaram esses talentos, chegando a multiplicá-los, sendo que o terceiro, ele, por medo, enterrou o seu talento. E quando aquele senhor volta para o ajuste de contas, o primeiro apresenta o valor duplicado, no caso 10 talentos, ele é parabenizado e recompensado pelo seu senhor, o que acontece também com o segundo, que recebeu 2 e apresenta 4 talentos, também é parabenizado e recompensado pelo seu senhor. E o terceiro, ele chega na presença do senhor já com desculpa, dizendo que por medo, por achar que o senhor era severo, por medo de perder aquele talento, ele resolveu enterrar para manter o talento seguro e poder devolvê-lo quando o senhor voltasse. E isso não agradou o senhor, o seu senhor. E, resumindo, ele é punido, ele é chamado de mau, negligente, ele é sentenciado e punido por aquela omissão, tá? É mais ou menos um resumo da parábola. Eu separei aqui o significado, né, da palavra talento. O primeiro significado, ele é usado no contexto da parábola, né, daquela época, que era uma antiga medida de peso greco-romana. E o sentido da palavra talento, como a gente conhece, como a gente utiliza hoje, que é intelecto, notável, aptidão, capacidade. Esse é o sentido também que a gente utiliza na interpretação dessa parábola. A origem da palavra, né, que vem do latim, significa certo peso de matéria preciosa. E aqui a gente tem a definição da palavra talento, tá? Unidade monetária em uso na época, o talento era uma medida de peso usada para avaliar ouro ou prata e equivalia de 26 a 34 quilos aproximadamente. Tá? A estimativa é que o talento ele equivalia a 6.000 denários na época, sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum, um trabalhador rural daquela época. Está lá em Mateus 20, no versículo 2, se eu não me engano, foi até a Cat que pregou e falou sobre os trabalhadores que estavam lá aguardando para serem chamados, e todos receberam o mesmo valor pelo trabalho, independente do horário que chegaram. Então, lá em Mateus ele fala, no versículo 2, que eles foram recompensados com um denário. Então, era essa a estimativa do valor pago pela diária de um trabalhador naquela época. E é interessante que um talento ele equivalia a quase 20 anos de trabalho, tá? De grande parte dos trabalhadores, né, da época de Jesus. Então, assim, não era pouca coisa. Era uma quantidade bem interessante. A definição que conhecemos de talento como sinônimo de dom é derivada desta parábola. E apesar das pessoas há muito tempo interpretarem o talento como tendo ligação com capacidade humana, este uso da palavra não surgiu antes do século XV. Interessante também essa observação. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar a tela? É porque aqui está dando um delay. Eu não sei se aparece para vocês no mesmo momento que aparece aqui para mim. Aí, se tiver algum problema, você... Está aparecendo sim. Tá? Quanto que valeria hoje o talento? Então, o talento valeria $1.000 na cotação atual do dólar, pelo menos quando eu fiz, né, o estudo aqui, está variando, valeria aproximadamente aí uns R$ 5.090. Aqui está aqui a quantidade de valor, o valor que cada um deles recebeu, se a gente fosse contar hoje como reais,
Tá? O primeiro servo ele teria recebido em torno de 25 mil reais, o segundo em torno de 10 mil reais e o terceiro em torno de 5 mil reais. Receberam bem, né? Separei aqui também algumas curiosidades. A primeira com relação à parábola, né? Que estudando o conteúdo, eu vi que existe semelhança entre a parábola dos talentos e a parábola das 10 minas, e muita gente costuma confundir, achando que as duas são idênticas. Mas os estudiosos, eles chegaram à conclusão de que não, elas não são idênticas, elas foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes. A parábola dos talentos, ela foi proferida por Jesus 2 ou 3 dias antes da celebração da Páscoa, que está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 2, enquanto que a parábola das 10 minas, ela foi contada por Jesus após o encontro dele com Zaqueu, tá? Ele saindo de Jericó a caminho de Jerusalém, quando ele vai entrar ali, a entrada triunfal dele em Jerusalém. E uma outra curiosidade, que não tem a ver com a Bíblia, mas eu achei muito interessante, é que a filha de Júlio César, Júlia Cesares, ela recebeu como dote, no casamento dela com Pompeu, o valor de 100 talentos. Hoje, a gente fazendo a conta, na cotação atual do ouro, ficaria em 1.029.600 reais. E isso ela recebeu de dote no seu casamento. Eu não recebi nenhum real. Desculpa, não estou reclamando. Enfim, gente, vamos lá. Vamos para o significado da parábola. Tá? O significado dessa parábola ele está relacionado ao entendimento sobre a responsabilidade, nossa responsabilidade, a prestação de contas no dia do juízo. Tá? É uma parábola que ela nos chama a atenção para o que a gente tem feito da nossa vida, dos nossos talentos, e ler a parábola às vezes incomoda um pouco, né? Porque a gente começa a analisar, fazer uma análise do que a gente tem feito, de como a gente tem se comportado como cristão. Então, assim, ela incomoda, mas a Bíblia, a palavra de Deus é para isso, né? Para incomodar, para nos transformar em pessoas melhores. Então, essa parábola ela vem para isso, para nos trazer à tona a responsabilidade e a prestação de contas no dia do juízo. Ela está localizada na narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens, que a gente estudou na semana passada, e pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como sermão escatológico, também conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Eu pesquisei o significado dessa palavra escatológico, e o adjetivo escatológico é derivado do substantivo escatologia, que significa teoria acerca das coisas que hão de suceder depois do fim do mundo, ou seja, teoria sobre o fim do mundo e da humanidade. Então, nesse sermão, Jesus fala, basicamente, sobre as coisas que irão acontecer nesse período. E foi uma resposta às 3 perguntas dos discípulos, né? Lá em Mateus 24, no versículo 3, que eles perguntaram quando Jesus fala sobre a destruição do templo, e eles perguntam, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Aí Jesus, ele começa a dar esse sermão, que começa lá no capítulo 24 de Mateus, e vai até o capítulo 25. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. É o que está aqui no significado da parábola. A parábola dos talentos ela tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, e foi dirigido aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho, que serve para a gente também, né? O homem rico, que é o senhor daqueles servos, é uma representação de Jesus. A viagem a um país distante se refere à sua partida para o céu após a sua ascensão. Os servos eram inicialmente os 12 discípulos a quem Jesus dirigiu a parábola. Em um sentido mais amplo, no caso, refere-se a todos nós cristãos. E os talentos, eles representam os dons que Deus nos deu.
A volta do Senhor citado na parábola seria o equivalente à vinda de Jesus Cristo, enquanto que a recompensa ou castigo seria uma representação do destino dos salvos e dos não salvos. Fala também sobre a aprovação elogiosa, né, que o Senhor fez ao servo no seu retorno, que se refere aos galardões que se pode esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo. Eu vou pedir para uma das irmãs abrir aí em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 8. Quem puder ler para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 8. Alguém? 1 Coríntios? Isso, 3, 8. E o pega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Exatamente, é onde fala aqui que a recompensa que se pode esperar no julgamento de Cristo é de acordo com os nossos atos aqui na Terra, de acordo com o nosso trabalho, o que a gente fez, ou que a gente também não fez, tá? A gente vai receber de acordo com isso. Já a condenação do servo que negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou uso indevido dos dons. Vamos lá agora ler em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Quem puder ler. Mateus 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Exatamente. Então, assim, o que Jesus quer dizer aqui? Quer dizer que aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente não faz, ou aquilo que a gente faz indevidamente, tudo isso será levado em conta no dia do juízo. E nós seremos cobrados exatamente por isso. Esse versículo diz claramente, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que acha, eu sou crente, eu estou na igreja, eu vou a todos os cultos, eu canto. Não, vai ser de acordo com a sua obra, com as suas obras, o que você faz, o que você deixa de fazer quando você tem a oportunidade de fazer, tudo isso será julgado naquele grande dia. Dura este discurso. Vamos lá, gente. Agora eu separei aqui também algumas lições que a gente pode tirar da parábola. Tá? A primeira lição, que eu achei muito interessante, e que particularmente eu fui tocada por isso, é que o Senhor reparte os talentos segundo a nossa capacidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não vai te dar algo se você não pode lidar com aquilo. Deus não vai requerer de você algo se você não tem condição de fazê-lo. Então, é mais ou menos sobre isso que fala essa lição. O Senhor desta parábola conhecia cada um de seus servos. Foi por isso que ele não deu a mesma quantidade de talentos a cada um, mas o fez de acordo com a capacidade que cada um deles tinha para administrar. No reino de Deus, isso não é diferente. Deus conhece a capacidade e a limitação de cada um de nós. Ele não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver e nem requer de alguém uma tarefa para a qual não a tenha chamado. Pelo contrário, quando Deus nos dá um talento, ele sabe exatamente o que esperar de nós. Conhecendo nossas limitações, ele nos capacita e nos habilita a fim de que tenhamos condições de exercer o nosso chamado. Eu achei muito maravilhoso isso. E, como eu falei, puxando de orelha, que às vezes a gente fala assim, eu não tenho como fazer, eu não posso fazer. E a parábola nos fala exatamente isso, que o Senhor, quando ele dá o talento, ele já nos capacita. Eu não sei vocês, mas quando eu começo a trabalhar nas empresas onde eu trabalhei, toda vez que eu começava a trabalhar, eu entrava num período de experiência de treinamento. Independente de eu já ter trabalhado com aquilo,
Sempre quando eu entrava, primeiro a gente ficava lá no treinamento, às vezes de um dia, às vezes de uma semana, às vezes de um mês, mas tinha aquele treinamento. O que, que era aquele treinamento? Era a empresa me capacitando para exercer aquela tarefa, aquela função, tá? Para lá na frente ela me cobrar, olha, você foi treinada para isso, então você tem que apresentar esse resultado. E na nossa vida com Deus, é mais ou menos dessa mesma forma. Deus, ele nos capacita. A gente não tem por que chegar com desculpas ou e às vezes não é nem assim uma desculpa, é medo, medo mesmo de não estar à altura, de não responder à expectativa de Deus. Mas aí Deus fala para a gente assim: olha só, se eu estou falando para você fazer, é porque eu te capacitei. Se você está com medo, é porque você não confia na minha capacitação. E Deus falou muito comigo sobre nessa parte, nessa questão. Não tem medo, não tenha medo. Eu não vou exigir de você o que você não pode fazer. E Deus não vai exigir da gente o que a gente não pode fazer, nem vai querer que a gente apresente resultado, porque a gente não está ali à altura para apresentar. E da nossa parte não pode haver medo, quer dizer, não é que não possa haver medo. Enquanto eu estudava a lição, eu vi muitos condenando o servo por ele ter tido medo. Ah, ele foi lançado nas trevas porque ele teve medo. Não, ele não foi lançado nas trevas porque ele teve medo. Ele foi lançado nas trevas porque ele deixou o medo falar mais alto e acabou se omitindo, acabou negligenciando o seu talento. Nós temos medo, nós somos seres humanos, Deus conhece. Aqui diz, o estudo diz, a parábola diz, a interpretação diz que Deus conhece as nossas limitações. Ele sabe que nós, como seres humanos, nós temos medos. Temos dúvidas, temos incertezas. O problema é o que nós vamos fazer com relação a esse medo. Nós vamos deixar o medo guiar nossas decisões, nós vamos deixar o medo tomar a frente? Não. Nós temos que entregar nas mãos de Deus a nossa vida, o nosso propósito e confiar que, se Ele capacitou, se Ele nos capacitou, nós teremos condição de fazer. A gente pega o nosso medo, fala assim: medo, ó, fica aqui rapidinho, tá? Porque eu não posso dar lugar para você, e eu tenho que dar lugar à palavra do meu pai que diz que ele me capacitou. Então, se ele me capacitou, eu tenho condição de executar essa tarefa, eu tenho condição de executar esse chamado. E é muito maravilhoso isso, muito maravilhoso. Eu mesmo falo assim: medo, olha só, hoje eu vou ter que dar aula. Você fica aqui no cantinho, junto com o senhor nervoso, tá? Porque eu não vou poder prestar atenção em vocês hoje, não, senão eu não vou ter foco para dar aula. Vamos lá. É importante observar que, quando os servos compareceram à presença do seu senhor, os 2 primeiros servos relataram orgulhosos o sucesso que tiveram nos negócios e devolveram ao seu mestre o dobro do que lhes fora confiado, e ambos foram recompensados exatamente da mesma forma. Ambos foram louvados, bem-estar. Ambos receberam a promessa: sobre o muito te colocarei. Ambos foram glorificados. Entra no gozo do teu Senhor. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que, embora os 2 servos fossem diferentes quanto à capacidade para administrar os talentos recebidos, eles eram iguais quanto à obediência, à diligência e à fidelidade ao seu Senhor. Por isso que eles receberam a recompensa semelhante. Então, assim, o que eu faço? Meu talento é pequenininho, o meu talento, eu não tenho talento. A irmã prega, a irmã canta, a irmã sapateia, a irmã é missionária, a irmã... E eu? Não, o que importa é, você faz o quê na obra do Senhor? Para que o Senhor te chamou? O Senhor te chamou para orar? O Senhor te chamou para pregar? O Senhor te chamou para cantar? Seja qual for o seu chamado, você executando o seu chamado com fidelidade, com diligência, com responsabilidade, você vai ter recompensa. E a sua recompensa não vai ser menor do que aquele que sapateia, ou do que aquele que é missionário, ou que aquele que prega. O que importa aqui é a sua fidelidade junto a Deus, junto ao Senhor. A sua forma de fazer, de aplicar os talentos que Ele te entregou. E é isso que conta para Deus. A nossa fidelidade, a nossa responsabilidade, a nossa diligência. Outra lição que eu aprendi dessa parábola
também é muito interessante, é que o Senhor nos confia muito mais do que merecemos. Algumas pessoas costumam enfatizar o fato do servo inútil ter recebido apenas um talento, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas se pararmos para analisar, aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salário de um trabalhador da sua época. Isso era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. É o que estava comentando agora há pouco. Ah, meu talento, qual é o seu talento? Ah, mas o meu talento é pequenininho. Ai, Deus só me chamou para isso, Deus só me chamou. Se a gente parar para pensar, a gente não merece. O que a gente merece? A gente não merece nada. O que diz lá a Bíblia? Todos os pecados destituídos foram da graça de Deus. Então, assim, nós não merecemos nada. Tudo que a gente recebe de Deus é pela infinita misericórdia. Então, assim, é muito, muito mais do que a gente merece. E como a gente pode fazer para agradecer, para ser grato ao Senhor? Utilizando o que Ele nos dá com toda a força do nosso ser, porque a gente pensa assim, nossa, eu por minha força, eu por minha capacidade, nunca conseguiria esse talento, nunca conseguiria isso que o Senhor me deu, que o Senhor me proporcionou. Então, assim, não é pouco, não é pouco. Pelo contrário, é muito mais do que nós, meros mortais, pecadores, merecemos. Vamos lá. Por causa da expectativa de vida daquele tempo, boa parte das pessoas nem chegava aos 20 anos de trabalho, ou seja, o talento que aquele servo recebeu, ele provavelmente nem chegaria a receber na vida dele toda. Era um valor, um montante tão alto que ele poderia trabalhar a vida dele toda e não receber, porque às vezes não chegava nem a 20 anos de trabalho. Então, ele teve em suas mãos um valor alto, ele teve, em primeiro lugar, a confiança do seu senhor, que depositou nele a esperança de que ele fosse, né, fazer algo, investisse aquele talento, e ele simplesmente negligenciou a confiança do Senhor, negligenciou a bondade daquele Senhor. Porque se a gente parar para pensar, hoje, quem é que chega assim e fala assim, ó, toma aqui essa quantidade nas suas mãos, eu vou precisar viajar, e você fica aqui responsável aqui por esse dinheiro aqui, tá? Pelos meus bens, tá? Você fica aqui com ele, cuida direitinho. Ou seja, ele se ausentou, ele confiou a casa dele, ele confiou os bens dele naquele servo. O mínimo que ele poderia fazer era retribuir, pelo menos fazendo render, né, aquele valor. E ele nem tinha. Enfim. E a lição que a gente tira é que venhamos a ser gratos todos os dias ao Senhor, entendendo que mesmo que aos nossos olhos pareça pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Essa é a lição. Eu vou falar de novo para que a gente grave na nossa mente. Toda vez que a gente pensar que eu não tenho nada, fulano tem mais do que eu, fulano faz mais do que eu, que venhamos a ser gratos todos os dias, entendendo que mesmo que aos nossos olhos pareça ser pouco, o que Deus nos confia é muito mais do que poderíamos conseguir por conta própria. Amém? A terceira lição, nossa capacitação vem do Senhor. Desde o livro de Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de uma atividade. Vou pedir para a irmã ler em Êxodo, no capítulo 35, versículos 30 ao 35. Quem puder ler. Lu, só para te falar que faltam 5 minutos. O pastor disse que vai cortar a aula. Ele vai cortar. Automaticamente vai desligar. Mais 5? Só 5 minutos. Até 9h50. São 9h45. Ai, que horror! Qual é o texto de Êxodo? Capítulo 35, versículo 30 ao 35. É por causa da reunião. Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira de todo tipo de obra artesanal. Até o 33? Até o 35.
Ah, Leu o 35, leu o 35. a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Então, sobre o que esse texto fala? Ele fala que Deus, ele capacitou e habilitou Bezalel e Aholiabe para fazerem trabalhos manuais e engenhosos e específicos. Então, ou seja, Deus, ele dá habilidade e ele capacita. Essa é a verdade que está na Bíblia. A gente às vezes esquece, mas a Bíblia sempre nos lembra que quem nos capacita, quem nos habilita para a obra é Deus. Paulo, na carta aos Coríntios, reconhece de forma humilde que não somos capazes de coisa alguma por nós mesmos. Aí que eu vou ler que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É isso que Paulo fala, com humildade. Ai, 3 minutos, meu Deus. Toda dádiva divina, ela traz responsabilidade. Aqui entra a nossa responsabilidade com relação ao que a gente recebe do Senhor. O apóstolo Pedro lhe fala de nossa responsabilidade no desenvolvimento de nossos dons, ao dizer em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se por um lado a gente deve aguardar a vinda do Senhor, por outro, enquanto isso não acontece, nosso dever é trabalhar na causa do Mestre, levando a palavra do Evangelho a todo mundo. A parábola das 10 virgens, ela focava mais na vigilância, que nós devemos estar atentos para a volta de Cristo. Pedro ele já nos fala aqui, e a parábola dos talentos, que nós devemos, enquanto aguardamos, também trabalhar, colocar em prática o que recebemos, visando a causa do mestre, trabalhar na causa do mestre, levando a palavra do evangelho a todo mundo. Jesus! Vamos lá, onde nós vamos? Tanta coisa que não vai dar tempo para falar. Nós sabemos que vai ter a cobrança, né? Nós precisaremos ajustar contas com o Senhor naquele grande dia. E não vai ter como se desculpar, ou inventar desculpas, ou tentar justificar a nossa omissão pelo que nós fizemos ou pelo que não fizemos. Tá? Deus ele vai nos cobrar. A gente costuma dizer assim, Deus conhece as minhas limitações. Sim, Deus conhece. Tá? Deus conhece, Deus sabe do que você é capaz. Então, naquele grande dia, não vai ter como dar desculpas, não vai ter como tentar se esquivar. Vai ter a cobrança, nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com o que fizemos ou que não fizemos. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se você sabe fazer, se você tem como fazer, se você não faz, você está pecando. E se você peca, você vai ser julgado pelo seu pecado, tá? Além do ajuste de conta, além do julgamento, a gente tem que pensar que prestaremos contas, sim, diante do Senhor, de acordo com as nossas obras, mas se nossas obras forem boas, haverá recompensa. E essa é a parte boa. Está só no couro, só no couro, só no couro? Não tem a parte boa. Junto com o ajuste de contas virá recompensa. Essa é uma das promessas das Escrituras. O nosso Senhor virá e trará o galardão para aqueles que serviram com diligência, alegria e fidelidade. Lá em Apocalipse 22, 12 diz: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Assim, mas o que eu fiz? Mas eu não fiz nada, o que eu fiz? Eu só orava lá para as irmãs, eu só ficava lá na porta da igreja. Você fazia com diligência? Fazia com fidelidade? Você dava o melhor? Você dá o melhor do que você tem para o Senhor? Então é isso que Deus vai considerar. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 42, que Jesus falou assim: E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Às vezes a gente pode pensar assim, é pouco. Não é pouco, tá? A gente não merecia nada. Então, assim, por nós mesmos não conseguiríamos. Então, o que Deus nos dá é muito. Tá? E tudo que nós fizermos, por mais que a gente considere pouco, eu não,
É muito, e Deus vai nos recompensar, se nós fizermos fielmente, com diligência, com fidelidade, com sinceridade. O árduo e cansativo trabalho de hoje não pode se comparar com a recompensa que nos espera. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Então, assim, que essa lição, que isso que a gente tire dessa lição, temos que ser diligentes, temos que nos apresentarmos a Deus como aprovados, temos que dar o nosso melhor na obra de Deus, seja lá qual for o nosso talento, nós temos que fazê-lo com perfeição que a gente vai ter erro, mas a gente tem que dar o melhor. Se a gente pensar assim, mas eu sou humano, eu sou imperfeito, então eu vou fazer desse jeito porque Deus sabe que eu sou humano, que eu sou imperfeito. Não. A nossa meta é fazer com perfeição. A gente pode errar aqui? Pode, porque somos humanos, mas a gente não vai usar isso para justificar sempre o nosso erro, que nem o servo mau e negligente. Ficou com medo, deixou o medo falar mais alto, se omitiu. Então, assim, que possamos nos entregar ao serviço e lembrar que haverá cobrança. Por mais duro que seja pensar nesse momento, que às vezes a gente fica assim, cobrança, o dia do julgamento final, o apocalipse, a gente tem medo, né, de ler o apocalipse. Vai ter cobrança? Vai. Deus vai nos julgar de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o que nós fizemos aqui na Terra? Sim. Mas se nós formos fiéis, isso tudo, o julgamento, vai ser fichinha, porque a nossa recompensa vai ser o galardão, vai ser a morada eterna, vai ser a vida eterna. Então, que nós possamos focar nisso, focar na nossa recompensa, focar no encontro com Cristo e colocar os nossos talentos aí, como é que se diz? Em atividade, para que naquele dia nós venhamos apresentar ao Senhor. Senhor, o Senhor me deu isso, eu fiz isso aqui, eu multipliquei, tá aqui bonitinho, tá? Eu fui uma boa menina, eu fui uma boa filha, e agora eu quero entrar para gozar do meu galardão. Aí o Senhor vai falar assim, entra, vem, Luciana, vem aqui, ó, senta aqui do meu lado. É maravilhoso, assim, só de pensar naquele grande dia, tudo isso, todo esse sofrimento que a gente está passando aqui, esse trabalho árduo, vai ser recompensado com galardão, com estar próximo, estar com Jesus nos céus. Então, assim, foquemos nisso, foquemos na nossa recompensa, foquemos no nosso galardão, foquemos no talento que é mais do que merecemos e que sigamos em frente na obra do Senhor. Ai, meu Deus, cada eu tô no corte. Vamos lá, gente. Para refletirmos, eu vou deixar aqui, olha, a reflexão da nossa aula de hoje, o que nós temos feito com o talento ou com os talentos que recebemos de Deus. Para a gente pensar aí, refletir, tá? Se estamos fazendo bom uso ou não desse talento. Amém? Depois perdoem aí o nervosismo. Tinha outras coisas para falar, mas fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender, tenha dado para compreender, e que Deus tenha falado ao coração das irmãs. Amém? A paz do Senhor para as irmãs. Amém. Oi, Luciana. Amém, querida. Deus abençoe. Amém. A paz para todos. Deus abençoe. Vamos orar para terminar? Quem é que vai orar? Lu, você está aí? Oi, meu amor. Vamos orar para terminar, meu amor? Foi maravilhosa a sua aula, viu? Falou Ai, muito comigo. amém, amém. Vamos orar? Uma benção, Ana. Abençoe, querida. Lu, você ora para terminar? Oro, claro. Vamos lá. Que talento, hein, Luciana? Ai, Jesus, misericórdia. Senhor amado, venho te agradecer, Pai, Paizinho querido. Venho te agradecer por mais um domingo com as minhas irmãs. Venho te agradecer pela oportunidade de estar reunida com elas mais uma vez. Pai, obrigada pela palavra recebida, Senhor. Que todas possam ter tido entendimento do que foi falado e do que foi ensinado nesta manhã. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos pastores, pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos. E que nós tenhamos um domingo abençoado para continuarmos. E nos dê sabedoria, Senhor, para prosseguir nessa pandemia. Amém.
Amém. Queridas, um beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela participação de vocês, pela oportunidade que vocês me deram. Beijo, Lu, foi ótimo. Beijo, Luciana. Beijo. Meninas. Tchau, Beijo, tchau. Lu, Até mais parabéns tarde. pela aula, Beijo, tchau, tchau. pela aula e pela voluntariedade. Adorei os slides, hein? Adorei os slides. Arrasou mesmo, foi muito bonito. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tá perguntando qual versículo.